Olá, seja bem-vindo a este final do dia. O meu nome é Isabel Menezes Campos e esta é a crónica semanal de quinta-feira. Hoje trago aqui novamente o tema da Carta Portuguesa dos Direitos Digitais. Saiu na semana passada, foi publicada em Diário da República, uma alteração legislativa a esta carta, em que se suprimiu quase todos os pontos do artigo 6º, tão comentado na altura. Eu cheguei a comentar isto aqui neste canal, e que consagrava o dever do Estado zelar pela informação e proteger os cidadãos contra a desinformação. Dizia um número desse artigo 6º que é desinformação toda a narrativa comprovadamente falsa ou enganadora, criada, apresentada e divulgada para obter vantagens económicas ou para enganar deliberadamente o público e que seja suscetível de causar um prejuízo público, nomeadamente ameaça aos processos políticos democráticos, aos processos de elaboração de políticas públicas e a bens públicos. Fim de citação. Na altura, critiquei bastante esta norma por consagrar uma série de conceitos indeterminados, por, no limite, tudo caber neste conceito de prejuízo aos bens públicos e às políticas públicas e, no fundo, tratava-se da legalização da censura, porque caberia ao Estado apurar o que era falso e o que era verdadeiro, o que era desinformação, e, portanto, isto não diferia muito da censura que tivemos designadamente no Estado Novo. Na altura, o PS justificava o preceito com a obrigatoriedade de transpor uma qualquer diretiva europeia que não existia na altura, como não existe ainda. O que existe é apenas um plano de ação da Comissão Europeia que não é vinculativo. Depois da aprovação desta lei, o CDS, na altura os deputados do CDS do Parlamento e o deputado da Iniciativa Liberal, propuseram, sem sucesso, a sua revogação, a revogação dos números desta norma, pelo perigo que a mesma representava, que era, afinal, como digo, a legalização da censura e conferia a um organismo estatal a possibilidade ou o poder de decidir o que podia ou não ser divulgado. O que é certo é que essa proposta da alteração que na altura foi apresentada não passou e agora o PS vem propor exatamente ou praticamente o mesmo, a alteração de uma legislação que o próprio PS fez aprovar no Parlamento. E justifica com o seguinte: diz que é uma alteração pontual e que se circunscreve para o futuro a norma do artigo 6º, que consagra a proteção contra a desinformação e, na sequência disso, retira praticamente todos os pontos do artigo 6º, deixando apenas o primeiro ponto. Ora, digam-me se isto não é gozar com as pessoas, gozar com os portugueses. Isto é, sim, conversa e desinformação, porque o que se passa é que o Presidente da República e a Procuradora, a Provedora de Justiça, pediram a fiscalização da constitucionalidade destas normas, a fiscalização sucessiva. E o PS, para não passar pela declaração de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional, presumo eu, tomou a iniciativa de apresentar esta proposta de alteração. Isto é o nosso estado de coisas neste momento. O PS e o Governo acham que têm que proteger os portugueses contra a desinformação, quando são os próprios que a criam muitas vezes. Como sabemos, este Governo, António Costa e o seu PS, são peritos em criar anúncio sob anúncio, a viver de campanha em campanha, de discurso de vitória em discurso de vitória, mas o certo é que o país continua a caminhar para ser cada vez mais pobre e cada vez menos livre. Pense nisto. O socialismo é isto, mas eu acho que ainda vamos a tempo de o combater.